Boa tarde, bom dia, talvez, né? Bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa live de hoje. E na live de hoje a gente vai falar, como prometido, sobre a Cabala da Cura, né? A Cabala da Cura, o que significa doença, o que significa doença física, emocional, espiritual e, como prometido também, qual é a melhor forma de rezar pelos outros. Né? Então isso a gente vai botar na live de hoje, então deixa o pessoal entrando aí e daqui a pouco eu vou começar a live especificamente, tá? Então, enquanto o pessoal vai entrando, pode entrar, gente, tá? Tô aqui. Então, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu dar aí já uns avisos interessantes para vocês. Então, primeiro, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse momento e lembrando que eu preparei uma agenda que eu acho intensa, mas muito importante para esse mês. A gente está no mês especial e algumas coisas acontecem. A primeira delas que eu queria falar, só para mencionar, tá? Na quarta-feira, dia 17 de junho, ao escurecer, a gente tem o aniversário de falecimento de uma das grandes almas que já passaram por esse mundo, chamado Yonatan Ben Uziel, tá? E, na verdade, quem é esse cara? Isso só antes da gente começar a live, tá, gente? Quem é esse cara? Esse cara, sem muita explicação agora, ele é conhecido, ele pode ser conhecido como o Santo Casamenteiro, vamos chamar assim, tá? Então, do dia 17 para o dia 18 desse mês de junho, tem uma energia especial de relacionamentos, de alma gêmea, de amor e etc, tá? Então, por isso, no dia 17 à noite, às 9h30 da noite, até, quem sabe, meia-noite, talvez, tá? Mas até, sei lá, talvez um pouquinho antes, né? Senão fica muito longo. Mas, enfim, 9h30 até umas 11 horas, quem sabe, eu vou explicar um pouco sobre relacionamento, sobre alma gêmea, quem foi esse cara, qual é a parte de energia desse dia especial. Então, tudo que eu estou falando agora, vocês podem se inscrever tanto no site do Kabbalah Life ou aqui no Instagram, na bio, tem todos os links, tá? Se você quiser, é só clicar lá depois e fazer a sua inscrição. Então, no dia 17 de junho, de noite, vamos falar sobre alma gêmea, tá? Além disso, há pedidos, né? Então eu vou repetir o curso Limitless 1, né? Um curso que fala de expansão de consciência, um curso que faz a gente entender Deus de uma forma talvez mais sincera, mais verdadeira, mais real, um curso super profundo, super intenso, são 8 dias, quase que seguidos, não são seguidos, 8 dias quase que seguidos, 2 horas de aula cada aula. E, enfim, foi um sucesso esse curso agora, então eu vou repetir ele agora no meio de junho. Ele começa no dia 15 de junho, tá? E, para quem já fez o nível 1, tem o nível 2, que começa no dia 29 de junho, finalzinho de junho, tá? Então, quem quiser usar esse mês também de forma espiritual, tem um monte de coisa para acontecer. E, por último, antes da gente começar a live de agora, a gente tem aí a lua nova do signo de Câncer, no domingo, dia 21 de junho, às 6 horas da tarde, tá? Então, esses são todos os avisos de agenda, tá? Então, vamos para o que interessa. Vamos falar do que a gente veio falar, né? Só um segundinho. Vou ajeitar aqui, porque... Pronto, agora vai. Então, vamos lá, gente. Então, vamos falar do que vamos falar, tá? Então, Cabala da Cura, tá? O que eu acho que é importante falar? Um detalhe. Se você quiser, enquanto eu estiver falando, você pode sempre deixando um coraçãozinho, você pode deixando um comentário, você pode deixando a sua pergunta, tá? Você também pode ter um aviãozinho aqui, ó, acho que mais ou menos aqui, tá? Se você clicar nesse aviãozinho, você pode marcar algumas pessoas que você queira convidar para entrar na live a qualquer momento. Então você pode clicar nesse aviãozinho aqui, acho que deve estar no mesmo lugar para vocês. E aí você clica e você pode convidar pessoas que estejam por aí no Instagram, sem fazer nada da vida, e aí vão ouvir o Marcelo, né? Não tem nada para fazer da vida, vão ouvir o Marcelo, então é uma possibilidade, tá? Mas, vamos embora, gente. Cabala da Cura. E, independente do momento que a gente vive agora, né, de coronavírus ou não, tá? Vamos falar de uma cura importante. Então, para a gente falar de cura, tá? A gente primeiro precisa entender qual o propósito da doença, né? E depois a gente fala da cura, né? Qual o propósito da doença, para a gente entender, e voltar um pouquinho no tempo para a gente entender o propósito da doença. Então, o que é a doença? A doença
é algo que se manifesta no corpo físico, ou pode ser no emocional, mas o emocional também acaba indo para o corpo físico em algum momento. Então, uma doença é algum estado de desequilíbrio que acaba se manifestando no corpo físico, pode ser hormonal, físico pode ser alimentação, físico pode ser limitação de movimentos ou qualquer coisa que seja. Então, por que alguém fica doente fisicamente? Tá? Então, quando acontece alguma doença no corpo físico, isso significa que existe algum momento de desunião entre corpo e alma. Tá? Então, imagina que existe corpo e alma que poderiam e deveria, poderia e deveria estar em completa sintonia, em completa união. Quando corpo e alma estão em completa união, está tudo maravilhosamente bem. Então, quem faz meus cursos sabe que eu sempre falo, gente, ser espiritual não é só cuidar da parte espiritual, temos que cuidar também da parte física, porque tem que ter um equilíbrio. Imagina um carro que tem a carroceria e tem um motor. Se você só cuidar do motor e não cuidar da carroceria, em algum momento o motor não vai ter onde funcionar. Se você só cuidar da carroceria e não cuidar do motor, em algum momento o carro também não vai andar. Então tem que ser uma parceria. E essa parceria deveria ser a parceria de corpo e alma. Que nesse momento, se você está me assistindo, se eu estou aqui falando, está aqui. Está aqui rolando uma parceria. Só que, apesar de estar rolando aqui uma parceria, será que eu estou usufruindo do melhor dessa parceria? Vamos entender isso que eu falei agora. Tá? Como assim usufruindo do melhor dessa parceria? Tá? Então, vamos falar um pouquinho do propósito. Tá? Então, existe o mundo físico. A gente está aqui, mundo físico. Então, qual é o propósito do mundo físico? O propósito do mundo físico é permitir que eu, você, todos nós, a gente crie nosso processo de evolução, processo de expansão. Então, quando eu venho para o plano físico, por que minha alma vem para o plano físico? Vem para o plano físico para que ela possa fazer o processo de correção, de evolução. Esse é o propósito da fisicalidade. Ou seja, se eu estou vivo nesse momento, eu tenho meu corpo e tenho a minha alma. Minha alma é que faz o meu corpo se mexer aqui, fazer essas coisas. Porque corpo e alma estão em total sintonia, não total sintonia, mas estão em alguma sintonia. Porque o corpo, se não tiver alma, ele morre, acabou. Então, fica mais pesado, tem tudo isso. Então, o corpo junto com a alma é para a gente entender que, quando a gente vem para o plano físico, o corpo, presta atenção no que eu vou falar agora que é muito importante, o corpo deveria estar servindo a alma. Tá? Ou seja, o corpo, o desejo do corpo, o corpo físico deveria servir a alma. Ou seja, o único propósito do corpo é permitir que a alma faça o propósito dela nessa vida. O corpo deveria servir a alma. Na maioria das vezes, não a maioria das vezes para todo mundo, mas na maioria das vezes para muitas pessoas, o que acaba acontecendo é que a alma serve o corpo. Ou seja, eu estou vivo, mas eu estou vivo e a única coisa que eu estou pensando é em coisas imediatas, em coisas que satisfazem só o meu corpo, meu prazer imediato, minha raiva, minha alegria, minha intensidade, minhas paixões, meu qualquer coisa, e estou usando o meu corpo, minha alma espiritual para benefício só do corpo físico, só para coisas temporárias e imediatas. E aí, essas duas coisas não conseguem se comunicar, essas duas coisas não conseguem se falar. E aí elas saem do estado de sintonia. Quando corpo e alma saem do estado de sintonia, o que acontece? Vem uma doença. Ele fala, olha, você está desalinhado, para um pouquinho, que é aquela coisa que todo mundo fala, nossa, estou muito acelerado, preciso desacelerar, preciso frear um pouquinho, preciso meditar, preciso... Então, de alguma forma a gente sabe, nas entrelinhas, que quando a gente fica doente é porque alguma coisa desequilibrou. A gente sabe disso. Puxa, alguma coisa equilibrou. Nem sempre a gente consegue enxergar o que é, mas a gente sabe que alguma coisa está desequilibrada. Então, toda a ideia, o propósito da doença não é a doença em si. O propósito da doença, presta atenção no que eu vou falar agora porque é importante. O propósito da doença não é a doença em si. O propósito da doença é ter um despertar espiritual para que a gente volte a questionar e crie uma caminhada de união entre corpo e alma. Então, a doença pela doença não serve para nada. Ela só serve para alertar e causar transformação. Se isso é uma verdade, se uma pessoa fica doente e ela não questiona,
Se uma pessoa fica doente e ela simplesmente toma um remédio e fica curada, grandes chances existem que ela não está curada de verdade, porque a verdadeira cura significa unir corpo e alma, significa unir esse estado de consciência. Então, se o propósito da doença é me alertar para voltar ao estado e repensar a vida que eu estou vivendo, para unir corpo e alma, e aí a doença veio e eu simplesmente ignoro esse estado, então a doença não serviu para nada. Então, por exemplo, isso é para tudo na vida. Você passa por um desafio na vida. Se você passa aos trancos e barrancos e você sai dele e não aprendeu nada e não mudou nada na sua vida, e você é igual do que antes que o desafio surgiu na sua vida, para que o desafio existiu? Qual foi o propósito do Criador, do universo, de Deus, mandar um desafio para você se você entrou igual e saiu igual? Você não aprendeu, o desafio provavelmente vai voltar a acontecer, vai reacontecer na possível vida de alguém. Ou seja, para a gente entender a cura, e já eu vou chegar na cura, a gente primeiro precisa entender a doença. Então, o propósito da doença não é a doença em si. O propósito da doença é criar um despertar de quem está doente. Nesse momento, a humanidade está doente, né? Mas não só doente do vírus em si, mas no estado de consciência, já vou chegar lá também. E precisamos, então, nos despertar para poder criar o nosso processo de união ou de reunião, voltar ao estado de união com a nossa alma em si. E com isso tem duas coisas que eu queria falar para vocês. Uma delas é uma história bíblica. Eu vou contar um pedacinho de uma história bíblica rapidinho, só para a gente pegar um conceito importante, e depois eu vou falar de uma expressão em hebraico chamado devekut. Então, já eu volto nas duas coisas. Então vamos lá, historinha bíblica. Existe uma historinha bíblica que conta que o povo de Israel, depois que saiu da libertação da escravidão do Egito, ele foi criando sua caminhada até chegar na terra de Israel. Durante essa caminhada, eles fizeram 42 paradas, 42 cidades, e demoraram 40 anos para chegar no estado onde hoje em dia é o estado de Israel. Naquela época não existia estado de Israel, era a terra de Israel. E a pergunta: por que demorou 40 anos? Na boa, era uma rota de comércio, tipo 3 semanas, um mês, se fazia a rota toda. Por que demorou 40 anos? Eu estou fazendo de 40 dias, tá bom? 40 anos para chegar lá do outro lado. E o mais interessante é que se a gente fala desses 40 anos, o que aconteceu nesses 40 anos no deserto? Desculpa. Então, o que aconteceu nesses 40 anos no deserto, tá? Então, a história conta que tinha acampamentos que eles paravam e ficavam uma semana, um ano, 2 anos, mas tinha acampamentos que eles ficavam um dia, tipo acampa e desacampa e segue em frente. Mas todas as paradas deles receberam um nome, e esse nome se transformaram em cidades, algumas delas existem até hoje. E o nome da cidade, o significado do nome da cidade está sempre ligado com um aprendizado que o povo de Israel teve naquela cidade. E aí, com o nome do aprendizado, eles deram o nome da cidade. Por que eu estou pegando esse conceito que é importante? Então, imagina que a gente está caminhando, estamos seguindo a vida, caminhando. Não podemos entender, ou não deveríamos entender a história bíblica só de forma literal, porque ela está falando de uma caminhada de alma, tá, gente? Então, imagina que a gente está aqui na nossa caminhada de alma, caminhando, fazendo, trabalhando, com rotina, sei lá o que, caminhando. Aí, de repente, você para. O motivo da parada é porque alguma coisa desandou. Então, precisa parar para descansar, precisa parar para refletir, precisa parar para entender alguma coisa. Porque se tivesse tudo bem, continuava andando. Então, parou é porque tinha alguma coisa para aprender. Aí parou. Só vai voltar a caminhar quando aprender a lição. Pelo menos essa lição. Senão você vai dar um passo e vai acontecer de novo. E isso significa essa história. Então, mais uma vez eu estou falando para vocês que quando a vida dá uma paradinha, ou um paradão talvez, ou a humanidade nesse momento está um pouco parada, não todo mundo, óbvio, mas em geral, a humanidade, algumas cidades já saíram do modo de parar, outras ainda estão entrando, mas o mundo deu de alguma forma uma grande desacelerada nesses últimos... nesse semestre quase, no mundo todo, pegar o semestre todo. E o motivo da parada é a reflexão. E de novo, se não houver a reflexão, daqui a 1, 2, 3 meses, semanas, anos, sei lá, vai voltar de novo. A gente vai parar de novo.
Então, se você não quiser parar de novo, o que você faz? Tenha certeza que você aproveita o momento de parada da sua vida para aprender alguma coisa. Porque senão, ali na frente vai desandar tudo de novo. E aí você fala o quê? Desandou tudo de novo e agora o que eu faço? Pois é, aprende, reflete, questiona, faz diferente na sua vida, tá? Então isso aqui, para você entender esse pedacinho que é muito, 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 muito importante, tá? Então, já que a parada serve para a gente refletir, nesse momento que o mundo está parado, vamos refletir junto, tá? Então eu vou dar um pouco de nó, mas eu acho que já eu vou desatar esse nó para a gente sair daqui com uma coisa bem prática e interessante do que fazer, tá? Agora, todo o propósito então da alma, junto com o corpo, é criar um processo chamado de devekut, tá? O que é devekut? Devekut é uma palavra em hebraico que significa fusão, tá? Um estado de fusão. Fusão significa que na hora que uniu, não desune mais, né? Tipo, não fundiu, acabou, né? Você não vai conseguir tirar uma coisa da outra. Então, né? E você nem consegue diferenciar um material do outro de tão forte que criou esse estado de fusão. Então, você não consegue mais separar ou diferenciar uma coisa da outra. Legal. Criado o estado de fusão, a gente tem que aproveitar o momento para criar, para evoluir, para crescer e por aí vai. Agora, esse estado de fusão não é apenas entre corpo e alma, mas é entre corpo, alma e universo, entre corpo, alma e criador, entre corpo, alma e a totalidade da energia. Esse é o processo exato de Devekut. E de novo, eu volto porque eu comecei falando para vocês. O propósito da gente vir para esse mundo físico é criar uma verdadeira união entre corpo, alma e o divino, que tudo cria um estado de unicidade, de fusão, de total união, onde você não consegue mais separar uma coisa da outra. Ou seja, se você está nessa caminhada de união, a vida está em constante movimento. Parou, ou se você parou, ou se a vida parou você, para refletir, porque se você não tiver o aprendizado do momento, ali na frente vai acontecer de novo. Atenção! O ideal sempre é a gente estar constantemente parando proativamente, que significa, deixa eu parar. Aprendi? Agora deixa eu caminhar. Deixa eu parar de novo. Aprendi? Deixa eu caminhar. Sem precisar que a vida pare você vai e para sozinho, tá? E olha que interessante que eu vou falar para vocês. É uma situação que eu passei na minha vida, foi em 2016 ou 2017, eu não vou lembrar agora quando. Enfim, ou 2016 ou 2017. Eu recebi uma notificação do Detran que eu tinha atingido 21 pontos na minha carta de motorista. E com isso significa que eu precisava entregar a minha carta de motorista porque estava suspenso. E tudo bem, entrei com sei lá, protocolo, esqueci qual é o nome do negócio, entrei com um negócio e aí reduziram a minha pena de 1 ano para 1 mês. Então, em vez de ficar 1 ano sem dirigir, eu ficaria aí 1 mês sem dirigir, tá? Legal. Agora, para ficar 1 mês sem dirigir, né, eu tinha muitos compromissos, eu ando de moto, tinha várias coisas ao longo do dia, fazer e tal. Então, o que acabou acontecendo? No primeiro dia, eu falei assim, poxa, de moto em São Paulo, nunca fui parado em São Paulo. Não fui parado uma vez, mas nunca fui realmente parado, né? Uma vez na estrada, nem fui na cidade de São Paulo. Não vou deixar de andar de moto. Não. Travou, gente? Tá tudo bem? Tá. Então, andei como se nada tivesse acontecido. Primeiro dia, segundo dia, aí no final do segundo dia eu falei, cara, tá muito errado isso. Eu tô andando de moto como se nada tivesse acontecido, mas eu entreguei minha carta porque eu perdi a carta, porque eu fiz 21 pontos. Culpa de ninguém, porque eu andei errado. Ah, mas o governo, 50 km, 60... Não importa. Quem passou do limite de velocidade fui eu. Então eu tenho que assumir responsabilidade sobre isso, tá? E aí no final do segundo dia eu falei, quer saber? Se eu não parar agora, proativamente, eu vou perder a carta de novo ali, porque é um sentimento de impunidade, onde a vida continua igual e tal. Eu vou parar. Então, o que eu fiz? Eu parei, né? E não andei de moto durante 1 mês, nem nenhum veículo, nada.
e realmente foi um mês desafiador em termos de movimentação, mas tudo bem, tá tudo certo, nada que é o fim do mundo, tá tudo bem. E aí, desde então, foram de 2, 3 anos, até hoje eu só tomei mais uma multa. Aprendi a lição, ou pelo menos tudo indica que eu aprendi, né? A gente vai vendo ao longo da vida, né? Então, olha que maravilha. Então, estamos aí aprendendo a lição da vida, tá? Então, a importância, né? E antes da gente começar agora a chegar na parte de cura, eu falo para vocês, olha como é importante a gente parar proativamente. Então, se você sente que você está atropelando a vida, se você sente que você está muito acelerado, se a vida te desequilibrou um pouquinho, emocionalmente, racionalmente, em termos de falta de trabalho, que talvez possivelmente esteja acontecendo agora, ou ansiedade, ou qualquer coisa assim, a vida está falando, olha, vamos voltar a enxergar os valores que realmente importam da vida? Vamos reorganizar esses pensamentos? Vamos reorganizar tudo? E aí sim é o que a vida pede pra gente, tá? Ou seja, vou voltar para o que eu falei e aí eu vou continuar para outra parte. O propósito da doença não é a doença em si. O propósito da doença é gerar reflexão, é gerar crescimento, é gerar entendimento, é a vida que segue. Legal. Diferente, né? Vida que segue diferente. Agora, a gente pode separar 2 motivos, entre alguns, mas 2 principais motivos que uma pessoa pode vir a desenvolver uma doença, tá? Um deles é porque a pessoa realmente chegou num ponto de desequilíbrio que ela vai ter que parar, não que ela não tenha tido oportunidade antes, talvez ela tenha tido e não aproveitou, então a vida vai parar ela em algum momento. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade, tem vários tons de cinza no meio do caminho, tá? Mas a outra possibilidade, indo para outros termos, seria uma coisa em hebraico chamada tikkun, ou karma, tá? O que significa tikkun? O que significa karma? Significa que a gente nasce nessa vida com uma bagagem. E essa bagagem daquilo que a gente fez ou deixou de fazer em vidas anteriores. Então, pode ser que uma pessoa já nasce com uma possível doença, ou já tenha, ou desenvolva uma doença, porque ela está pagando por alguma coisa de vidas passadas. E eu nem gosto do termo apagar, porque pagar parece uma coisa pejorativa, né? Mas ela está tendo a oportunidade de corrigir a trilha dela, a caminhada dela. Então, mesmo a doença não é algo negativo. A doença é vista como algo super negativo, né? Mas a doença não é algo negativo. A doença foi a forma necessária que o universo encontrou para gerar na gente o processo de reflexão para que a gente gere uma caminhada diferente. Então, eu não preciso ficar me enfrentando, me degladiando com a doença. Sim, sou a favor da medicina, tá? Então, tem que buscar meios de cura, vacinas, etc, etc, etc. Mas, a gente também pode entender que a verdadeira proteção, o verdadeiro equilíbrio está aqui, está em como você interage dentro da sua vida física com o plano espiritual, como você cria esse processo de união, pensamentos e por aí vai, tá? Então, isso é sobre doença em si. Agora, a ideia é falar de cura, né? Então, vamos falar de cura um pouquinho mais. Então, o processo de cura, então, baseado no que eu falei da doença, a gente já entende que o processo de cura, ele é uma caminhada de estar consciente do que você deixa de fazer ou faz todos os dias da sua vida, e quanto mais consciente você tiver, mais você escolher aquilo que você está fazendo, significa que provavelmente você está mais protegido. O que significa que a verdadeira proteção não é física, é espiritual. Significa que a verdadeira proteção é o que você faz desde o momento que você abre os olhos até o momento que você vai dormir. Se uma pessoa passa pelo dia reclamando, então o que ela vai provavelmente experienciar no final do dia, semana, mês? Algum tipo de doença. Você fala, olha, você está sendo ingrato, presta atenção, olha como a vida é boa para você. Olha como a vida é incrível para você. E foi incrível porque hoje de manhã aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu estou em mudança de apartamento, né? Bagunça de mudança de apartamento. E aí eu estou dormindo por enquanto, meu filho está dormindo com a minha esposa no quarto e eu estou dormindo com a minha filha na sala, mais ou menos isso, tá? Por enquanto. E, enfim, minha filha acordou, sei lá, quase 8 horas da manhã, ela acordou e ela
acordou e me acordou, né? E aí eu tava olhando pro teto, meio acordando, ela falou, papai, o que você tá fazendo? Aí eu falei, filha, todo dia que o papai acorda, papai agradece a vida. Então eu tô olhando e agradecendo. Ela falou, você tá agradecendo Deus? Eu falei, tô agradecendo Deus. Aí ela falou assim, mas papai, por que a gente não consegue ouvir Deus? Aí eu falei, mas a gente pode ouvir Deus. Talvez a gente não vai ouvir da forma que a gente está acostumado a ouvir, mas fique em silêncio, põe a mão no seu coração, vê se você consegue sentir Deus. Aí ela, toda fofa, né, falou, papai, eu estou sentindo Deus, né? Eu falei, então dá um abraço nele. Aí ela foi e se abraçou, né? E a gente continuou o papo sobre Deus, eu e minha filha de 5 anos de idade, a gente conversando sobre Deus de manhã, como é Deus, como não é Deus, enfim, foi um papo interessante. Mas o motivo que eu estou falando disso para vocês, porque aí eu comecei a verbalizar com ela em algum momento, vamos agradecer a vida. O que você quer agradecer? E eu estou falando de uma criança de 5 anos e meio de idade, tá? E a primeira coisa que ela agradeceu foi, ai papai, vamos agradecer que a gente está com saúde, né? Foi a frase, ela podia falar qualquer coisa de criança, né? Obrigado por ter biscoito, por ter chocolate, por ter sei lá o que, todinho, sei lá, qualquer coisa, né, de criança. Não, obrigado obrigado, vamos agradecer que está todo mundo com saúde, e foi as palavras dela. E eu falo assim, cara, é tão incrível, né, porque com saúde você faz tudo, né, ou faz tudo que está na sua capacidade de fazer, né, mas sem ela a vida fica bastante limitada em vários sentidos, né. Então a gente está aqui, né, a gente está aqui, todo mundo quer saúde, né? E a medicina ela se reinventa a cada semana ultimamente, né? Para tentar acabar com a morte, né? Vamos acabar com a morte, né? E a medicina está se esforçando para acabar com a morte, né? Então, até falando com uma aluna outro dia, ela falou assim, pô, hoje em dia tá até difícil morrer, né? Porque a pessoa fica viva lá no hospital, mas não morre nunca, né? De tantas coisas que estão inventando e fazendo por aí. Ela falou de um processo da mãe dela que estava passando há muitos anos internada, enfim, mas ela falou piada, mas ela falou com um sentimento sério, né? E aí, né, o efeito da doença, o possível efeito final da doença é a morte em si. Então, se a gente quiser realmente matar a morte, né, ou seja, acabar com a morte, na minha opinião, dificilmente vai acontecer através da medicina, porque amanhã, se a gente falar da atualidade, amanhã vai ter a vacina, amanhã, hipoteticamente, mês que vem, 2, 3 meses, 6 meses, vai ter a vacina. Então, beleza. Então, a cura do Covid-19 vai finalmente existir, né? E eu acho que tem que ter mesmo, tá? Mas, se a humanidade não entender aqui, vai vir, entre aspas, o Covid-21, sei lá, vai vir uma outra coisa, né? E tudo isso, se a gente voltar para o que eu falei lá no comecinho, é uma paradinha que a vida está dando para a gente, assim, poxa, mas não é tão importante ter saúde? Olha como a vida é simples, né? E a gente se apega, falando assim que eu estou em mudança de apartamento, e a gente se prepara para a mudança, então a gente vê o que a gente faz uma limpeza mais profunda em todos os buraquinhos da casa, né? E fala, caramba, cara, eu não me achava uma pessoa acumulativa. Eu não me achava uma pessoa com a minha família acumulativa. Nossa, tanto bagulho saiu de casa que eu não consigo explicar pra vocês. Falo, caramba, cara, tipo, fica até mais leve, né? Porque tanto bagulho. Aí você fala, caramba, olha como a vida é bem mais simples do que parece. A gente não precisa de tanto, né? Só que a gente vai acumulando. Tipo, gente, e qual o propósito de acumular? Zero! Que a gente precisa de muito pouco, a gente precisa da nossa alma para viver. Então, o caminho da cura, a cura da consciência, aí, que é a consequência da cura da consciência é a cura física. Então, o caminho da cura física é a cura da consciência. Então, para eu curar minha consciência, eu preciso acordar de manhã e falar assim, uau, deixa eu agradecer a vida. Como é que eu vou viver a vida no dia de hoje que vai me permitir criar união entre corpo e alma? Que vai me permitir caminhar no dia de hoje na direção do que eu acredito que seja meu propósito. Mas, Marcelo, eu não sei qual é o meu propósito. Tudo bem. Dificilmente uma pessoa sabe exatamente qual é o seu propósito. Mas você sabe que o seu propósito não é xingar o outro. Você sabe que o seu propósito não é furar fila. Você sabe que o seu propósito não é ficar magoado. Você sabe dessas coisas. Você sabe que o seu propósito não é ficar ansioso. Você sabe que não é isso. Então, se você está assim,
precisamos restaurar a nossa união com a força divina que tem dentro da gente. Ontem, falando com uma aluna, ela mandou uma mensagem, porque vou fazer uma sessão individual com ela. E ela falou assim, mas você acha que só uma sessão você consegue me mudar completamente? Aí eu respondi para ela, foi tudo gravação de áudio no WhatsApp. Falei, olha, eu não vou mudar ninguém. Eu nem tô aqui para isso. Quem vai mudar você é você. Nem começa a me transferir essa responsabilidade, porque é sua. Agora, de repente, em uma sessão, se cair a sua ficha rápido o suficiente, de repente é suficiente, depende só de você. E é isso que o universo fala pra gente o tempo todo. Olha, será que eu preciso de mais? Depende. Se você não aprender com o que você já tem até agora, você precisa de mais pancada, mais dor, mais sofrimento, mais caos, mais o que for. Então, a verdadeira cura é a gente acordar de manhã, abrir um sorriso e falar: obrigado por estar vivo, obrigado por abrir o olho, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, obrigado por ter uma cama, obrigado por ter família, obrigado por onde eu cheguei na minha vida até hoje, obrigado por tudo, gratidão por tudo. E quando está tudo uma porcaria, você agradece também, porque até isso faz parte de um plano maior. E quando está tudo totalmente destruído, você agradece também, porque apesar de desconfortável, a gente não consegue enxergar muitas vezes, mas vem por um bem maior que a gente não consegue enxergar ou entender. E isso é verdadeiro estado de cura. Então, baseado nisso, eu fiz uma pergunta ontem no Instagram e até postei, a resposta depois. Eu fiz a seguinte pergunta, você sabe a forma certa de rezar por alguém? E eu não vou me lembrar agora a porcentagem, mas acho que foi 30% mais ou menos falaram que sim, e 70% falaram que não sabiam. Eu fico muito feliz com 70% que falam que não sabiam, tá? Então, porque vamos aprender junto agora, tá? Então, qual é a melhor forma de rezar pelos outros, Então, é interessante, mas algumas pesquisas da física quântica, enfim, tem algumas pesquisas que já mostram que o hospital, a parede do hospital, às vezes tem mais poder de cura do que o poder de uma sinagoga, de uma igreja ou de um templo em si, Porque às vezes a pessoa está lá dentro do hospital, ela quer tanto ficar curada que a força que tem ali é maior do que uma reza em outro lugar, tá? Então, só um parênteses, a Márcia está fazendo uma pergunta, a gratidão, vai ter uma live sobre gratidão, eu postei aqui os temas das lives, a gratidão acho que eu falo daqui a 2 ou 3 semanas, tá? Mas vai ter uma só sobre gratidão, e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Então a reza, ela é importante, rezar, pedir pelo outro, sair do eu o quê, cara? Mas eu tô bem, minha vida... Mas tá bem, mas qual é a garantia que você tem? Aí vem um vírus, você tá mal, não é isso, E o nós? E o agente, Então, como é que é rezar pelos outros? Então, rezar pelo outro não deveria ser você rezar que essa pessoa fique curada, que essa pessoa fique bem curada, que essa pessoa fique curada, que Deus tire a doença dessa pessoa. Eu não acredito que essa é a melhor forma de rezar. Eu vou explicar o porquê, na verdade a explicação já está antes, mas eu vou encaixar algumas peças. Mas a melhor reza seria que essa pessoa adquira o estado de consciência necessário para ela aprender o que ela tem que aprender para que ela saia desse estado da doença. Ou seja, você não reza para Deus chegar e arrancar a doença dela e a vida que segue, mas você reza para ela criar consciência do motivo pelo qual o universo parou ela, que aí sim ela vai ficar curada lá na frente. Então assim, é um paradoxo, Porque óbvio, ninguém quer ficar doente, e realmente você não quer ver ninguém que você ama ficar doente, E quando a gente pensa em alguém doente, a primeira coisa que a gente quer fazer é: pelo amor de Deus, tira essa doença dessa pessoa, pelo amor de Deus, Deus. E olha, Deus quer tirar a doença da pessoa com certeza. Deus quer tirar a doença de você, Deus quer tirar a doença de mim, Deus quer tirar a doença do mundo. Deus não queria que a gente passasse por nada disso que a gente está passando agora. Deus queria que todo mundo fosse saudável, sorrisão. Marcelo, mas se tudo vem do divino e você fala que Deus não queria isso, por que ele está fazendo isso? Pra gente poder despertar e evoluir, não por ele. Por ele vem por abraço, por carinho, por beijinho, por amorosidade. Por ele, é isso que ele faz. Então a maluquice que a gente faz no mundo físico é nossa maluquice.
não é dele. A maluquice é nossa. Então a gente precisa sair dessa maluquice. E aí eu falo muito para os meus alunos. Eu não sei quantos de vocês hoje em dia estão estudando comigo, tá? Eu vi que tem aqui alguns nomes que já estão estudando comigo, tá? Só uma coisa, Rodrigues, eu falei sobre Karma e Tikkun no comecinho da live, então se você perdeu o comecinho, eu também falei sobre isso, tá? Então, o que eu quero dizer assim, se você não está estudando ainda espiritualidade, seja comigo, Cabala, que é o que eu acredito, ou qualquer outra espiritualidade que seja, minha opinião, especialmente nesse momento, mas para a vida, a coisa mais importante que você pode investir na sua alma é a espiritualidade. Eu faço muitos trabalhos em empresa e às vezes a empresa fala, poxa, mas caro esse seu trabalho, né? Aí eu falo assim, mas qual é o valor para os seus colaboradores, funcionários, eles estarem equilibrados, eles estarem agora com saúde, eles estarem agora não mais internados de burnout ou de ansiedade? Qual é o valor para isso? Quanto você vai economizar com isso? Pois é. Então assim, caro, né? Tipo, Mastercard não tem preço, né? Mais ou menos isso. Gente, espiritualidade, na verdade, não tem preço. Não tem preço. Coisa mais importante que... Essa é a minha opinião. Coisa mais importante que uma pessoa deveria fazer na vida é todo dia, pelo menos 5 minutos do dia, usar para despertar algo no interior, algo no seu ser. Porque, assim, na verdade, deveria ser 5 minutos para as coisas mundanas e 5% do seu dia para coisas mundanas e 95% para a sua alma, né? Seria o ideal. Mas eu entendo que a gente está num processo de evolução constante e tal. Beleza. Mas a gente precisa otimizar um pouquinho mais a nossa alma, gente. A gente não pode ficar achando que isso aqui isso aqui do jeito que é, isso aqui é aleatório, isso aqui é coincidência. Ontem à noite eu dei uma aula, uma pessoa perguntou, mas isso é muito aleatório, isso tem que ser o acaso. Eu falei, mas o acaso não funciona para uma regra e não funciona para outra. Ou tudo é o acaso, ou nada é o acaso. Tipo, não é assim, meio acaso, isso é e aquilo não é. Ou tudo ou nada, a regra é uma só. Gente, não pode ser que seja tudo tão perfeito ao acaso. Como o corpo funciona, uma pessoa que nasce, uma pessoa que morre, uma pessoa nasce numa certa família, conhecer alguém, conhecer um amigo, gente, nada é ao acaso. E assim também a doença não é ao acaso, e assim também a cura não é ao acaso. E por isso que eu falo, o mais importante sempre vai ser, a gente tem que bater na tecla do se aprofundar espiritualmente, de estudar cada vez mais, de ter mais certeza que o mundo físico do jeito que ele é hoje, ele já é perfeito. E que se a gente ainda experiencia algum tipo de imperfeição, é porque a gente ainda é imperfeito na nossa cabeça. E se a gente é imperfeito na nossa cabeça, o vírus está aqui dentro. A bactéria está aqui dentro, a doença está aqui dentro. Então, para se curar, não é só remédio. O remédio ele pode ser um momento de calmaria para te ajudar no processo de reflexão. Mas a cura não está no remédio. A cura está na consciência. E a cura que eu digo não necessariamente significa que a pessoa vai ficar curada da doença que ela tem. Às vezes a pessoa tem um tikkun, um karma de ficar doente a vida toda, mas que ela abrace essa ideia entendendo que isso é importante para ela, terminar o tikkun dela, terminar a correção dela, que seja, mas está aqui dentro, gente, tudo na nossa cabeça. Isso é a Cabala da Cura. A Cabala da Cura não promete cura para ninguém. A Cabala da Cura, ela promete que se você fizer o seu processo espiritual nessa vida, você vai estar cada vez mais no fluxo da árvore da vida, no fluxo da imperfeição, no fluxo da coisa incrível que a vida quer proporcionar para você. Isso significa a árvore da vida, o fluxo da energia. Isso significa estar conectado nesse momento. E é isso que eu queria, esse é o meu desejo para todos nós, que a gente aprenda a rezar pelos outros, sim, rezar não pela cura imediata, rezar pelo despertar da consciência nesse momento da humanidade. Vamos rezar para a cura, né? Outro dia um aluno me convidou, olha, estou montando um grupo de meditação para meditar para pessoas que estão doentes e tal. E eu já faço minhas orações, eu já faço minhas meditações do meu jeito, da minha forma. E eu falei, mas me explica um pouco mais o que essas pessoas acreditam. Enfim, eu decidi por não orar ou meditar com esse grupo, porque esse grupo estava muito focado na doença em si e não na cura do consciência, do despertar espiritual, que é o que eu acredito. Eu faço minhas orações, mas tenho meus outros grupos, né? Mas nesse grupo eu preferi não participar por conta disso, porque não é o que eu acredito. Acredito sim. Rezar é importante, orar é importante, meditar é importante, estudar é importante, evoluir. Acredito que tudo isso seja importante. Mas, mais do que tudo isso, aqui, ó,
A verdadeira cura está na forma como a gente enxerga e vê e vai passar pela vida. Então fica aqui meu desejo e minha vontade que a gente se cure espiritualmente, que a gente crie um despertar espiritual na humanidade. Não precisa jogar a espiritualidade goela abaixo de ninguém, tá? Mas despertar espiritual, ser mais amoroso, ser mais carinhoso, ter mais empatia com o próximo, né? Lembrando assim, ó, tá vendo esse aviãozinho aqui? Esse aqui, quando eu falo do aviãozinho, é esse sinalzinho aqui. Tá no sinal do aviãozinho? Meu Deus, subir. Tá? Então aqui, esse aqui é o sinal do aviãozinho, tá? Quando eu postar esse vídeo, ele vai ficar disponível no IGTV, no meu Instagram, tá? Você clica lá, Kabbalah Life, e tem um quadradinho no topo assim, que são três no Stories você clica e o vídeo abre, tá? Mas quando você vai em todos os meus posts, tem um no meio que é uma televisãozinha. Você clica ali, você criou ali o IGTV, você foi pro IGTV. O IGTV tá todos os vídeos que eu já gravei, tá? E aí, sabe o que você faz? Você vai lá no vídeo e você vai ter um aviãozinho desse aqui, ó. Aí você clica nesse aviãozinho e manda para quem você quiser esse vídeo, para as pessoas entenderem que, apesar de a gente lutar pela cura, e é uma luta importante, a verdadeira cura tá aqui, ó. Aqui. Nesse nosso estado de consciência, tá? Então, o aviãozinho tá por aqui, tá? É um aviãozinho, tá? Mas tá aqui no nosso estado de consciência. Então, o meu desejo para você é que, se você não estuda ainda, vem estudar. Tem a plataforma digital do Kabbalah Life, você pode estudar online, da onde você estiver, como você quiser. Tem formas de fazer, tá? Só você mandar e-mail pra gente, a gente manda o link, tá no site do Kabbalah Life, que é kabbalahlife.com.br. Você pode acessar o nosso site, nossa plataforma. Tem o curso Limitless, que começa dia 15 de junho, tá? Tem tanto a turma da manhã quanto a turma da noite, ou seja, não tem desculpa para não estudar, tá? Tem sempre formas da gente estar se desenvolvendo. O que não dá é para achar que a vida é isso aí e que a gente já chegou no estado que a gente já chegou e tá tudo bem, porque até isso é um problema, porque se você já acha que já chegou onde você tinha que chegar, você parou, bum! A vida te dá uma rasteira para te dar uma derrubada, não porque ela não gosta de você, porque ela quer o seu melhor, tá? E aí só depende de você. Então eu desejo isso tudo pra gente conseguir expandir. E aí fica aqui o meu convite, e agora um convite especial antes de eu terminar a live de hoje, tá? Hoje à noite, às 7h30 da noite, eu vou fazer uma aula. Eu tô até assim, fico muito feliz com a aula de hoje à noite. Eu queria muito que você participasse da aula de hoje à noite. É uma aula junto com 3 pessoas sensacionais. Quem é de São Paulo provavelmente já conhece essas pessoas, que é a Márcia De Luca, que ela é uma pessoa incrível de Ayurveda, de meditação, de yoga. André Mantovani, que fala de astrologia, que fala de tarô, que fala de muitas coisas espirituais. Ele tem um programa na Band também. Um cara de coração, sei lá, incrível. E também tem o Gui Khalil, um artista, inclusive esse quadro aqui atrás é dele, que mais legal do que o quadro em si é ele explicando o que ele desenhou nesse quadro. Gente, é incrível. E eu vou estar lá também, tá? E a gente vai bater um papo sobre Deus, amor, equilíbrio, morte, o que é normal, o que não é normal, se você é normal, se não é normal. Enfim, vai ser muito legal. Vai dar, acho que, muito pano aí para reflexão e para questionamentos interessantes de todos nós, tá bom? E se você não conseguir estar presencialmente online, tá? Não tem nada presencial acontecendo, presencialmente online. Se você não conseguir estar presencialmente, você pode fazer a sua inscrição também, que aí já amanhã você recebe a gravação tanto em vídeo quanto em áudio. Tá? O áudio você recebe já hoje mesmo, mas amanhã você também já recebe a gravação em vídeo e você já pode assistir, já acessar tudo que vai estar aí disponível. Certo, gente? Então, lembrando que toda terça e quinta, live ao meio-dia, muita coisa acontecendo. Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje. E lembra, esse vídeo vai para o Instagram, vai ficar aqui gravado e você compartilha. Deixa lá o seu comentário. Aliás, vou pedir uma coisa para vocês. É um pouco do marketing do final do vídeo, tá? Porque tem que fazer. Não tem que fazer, mas é bom fazer, né? Então, cada comentário que você deixa embaixo do vídeo, ou que você curte, ou que você compartilha, ele traz mais relevância para o vídeo. Isso significa que mais pessoas assistem um vídeo quanto mais gente clica e bota mensagem e você compartilha. E eu acho que vídeos como esse, sobre o tema de hoje, eles são tão importantes para a humanidade.
Então, se você pudesse depois, daqui a 10 minutos já está no meu Instagram, se você pudesse depois deixar um comentário, clicar ou convidar pessoas, tudo isso cria relevância e ajuda mais pessoas a assistirem o vídeo, né? Então, acho que é um vídeo importante do despertar aí para todo mundo. Então, fica aqui meu pedido, minha sugestão e minha vontade. Gente, muito obrigado pela live de hoje. Terça-feira que vem estamos juntos. E lembra, todos os cursos estão em inscrição abertas até semana que vem, segunda-feira. Todos eles estão com desconto na inscrição. Depois, segunda, eles sobem um pouquinho o preço. Então, vai lá, se inscreve e lembra, eu tenho um dos meus valores é ninguém deixa de estudar a espiritualidade por causa do dinheiro. Então, se você por acaso perdeu o desemprego, está com dificuldade financeira e quer fazer qualquer curso, fala comigo também e a gente dá um jeitinho. Beijo! Ótimo dia para vocês. Até mais tarde para quem eu vou ver mais tarde. Ou até semana que vem, ou para quem eu vou ver semana que vem. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhem, mandem mensagens e vamos juntos fazer desse mundo um mundo cada vez melhor. Beijo, gente. Tchau.